Boa noite a todos. Aí na nossa reta final dos nossos estudos, hoje nós vamos ver vamos ver a segunda parte das epístolas. Né? Nós vamos ver aí principalmente o que Paulo procurou passar de mensagens, de recomendações às comunidades cristãs, não é? Que estavam se formando. Mas a gente vai começar perguntando: é fácil aplicarmos os ensinamentos apostólicos em nossa vida comum? O que vocês acham? Difícil? Por que é difícil? Porque não basta saber. Não, mas é aplicar mesmo. Difícil ou nós é que somos meio moles? Não, é difícil por causa da nossa inferioridade, da nossa falta de vontade, de disciplina, de tudo, por culpa nossa. Mas então vamos pensar um pouco sobre isso, não é? Nós estudamos aqui os apóstolos, não estudamos? Vocês estudaram, nós vimos lá como é que eles eram, não vimos? E como é que eles eram? Iguais a nós? Eram? Tinha uns que eram até piores do que nós. Não é? Então, eles, do jeito que eles eram, eles seguiram melhor do que nós os ensinamentos do Cristo ou não? Ah, mas eles estavam pertinho de Jesus. Talvez se fosse isso, né? Será? A primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Né? A gente sempre joga a desculpa de lado, Mas né? em pausa, né? Muitos dirão que é difícil. A maioria dirá que é difícil. Claro, mas devemos iniciar um dia. Os apóstolos deixaram este exemplo. A vida também era difícil naquela época. Todos lutavam com dificuldades, talvez piores que aquelas que enfrentamos hoje. Porque os meios de comunicação e transportes eram precários naquela época. As oportunidades de ganho para a subsistência da vida material eram escassas. No entanto, o comportamento dos apóstolos foi exemplar. Trabalhavam para o seu sustento, trabalhavam para a sua reforma íntima, trabalhavam para a comunidade onde viviam e exemplificavam, no sentido de que todos pudessem buscar nesses exemplos a sua própria transformação. Então é importante, na altura já do estudo que a gente está, a gente começar a refletir sobre isso. Porque nós temos o hábito de colocarmos mais dificuldades do que na verdade existem. Nós temos o hábito de menosprezar aquilo que nós já temos. Nós nos sentimos que ainda não estamos preparados. A gente sempre vem com essas desculpas, né? Ah, não, ainda não estou preparado, não estou preparada. Ah, eu não sei, isso e aquilo. E a gente vai com os ais e os ais, sempre jogando para frente, né, a exemplificação daquilo que nós já trazemos. Nós não temos que esperar sermos um Paulo, um Francisco de Assis, um Chico Xavier, para começar a fazer alguma coisa. Nós temos que começar já com o pouco que temos. Porque se a gente começar a praticar com o pouco que nós já temos hoje, não importa o quanto seja, as coisas vão tomando outra dimensão e quando a gente menos perceber, nós já estamos fazendo grandes coisas. E a gente tem que se ter realmente como modelo, já que Jesus está tão distante de nós, vamos olhar os apóstolos. Eles eram muito mais ignorantes do que nós. Nós estamos muito à frente deles, em termos de conhecimento. Financeiramente, nós estamos muito mais estáveis do que eles. Eles também tinham família para cuidar, a grande maioria deles, mesmo os solteiros tinham os pais para tomar conta.
Naquela época era muito mais difícil as coisas. Eles estavam sob o domínio de Roma, pagavam altos impostos, talvez mais alto do que a gente paga hoje. Mesmo assim, eles todos trabalhavam. De tempos em tempos eles iam para a casa deles, trabalhavam, se juntavam para pescar juntos, para dividir, porque aí a pesca era maior, para dividir o resultado da pesca e poder amparar todas as suas famílias. Era muito mais difícil se comunicar, porque hoje a gente manda e-mail, né? Vocês devem ter recebido aí uns 2 ou 3 e-mails meus, né? Da inscrição do nosso curso para fevereiro, que está lá, né? O nosso final de semana maravilhoso que vai ter aí, com a turma toda, né? Eu não lembro se eu mandei já do Aloysio, se eu não mandei, eu devo mandar amanhã. Então olha que facilidade, né? Num apertão de botão eu já falo com um monte de gente ao mesmo tempo. Na época do Paulo era uma carta, ele escrevia a carta, levava meses para a carta chegar até o destinatário. Olha que dificuldade. Aí o destinatário fazia outra pergunta, vinha para Paulo, era mais 2, 3 meses. Aí Paulo respondia, levava 1 ano, às vezes para esclarecer uma dúvida. Hoje a gente nem pergunta para Paulo, a gente vai lá no Google, joga a pergunta lá, vem umas 500 respostas. Olha que facilidade que nós temos hoje, né? E a gente acha que é difícil. Eles trabalhavam para a reforma íntima, e muito, porque é só você ver como eles eram antes e como eles ficaram depois. Veja o esforço que eles não desenvolveram, quanta luta que eles não tiveram com eles mesmos para vencer aquilo tudo que era ignorância no coração deles. E todos eles foram vencedores. Cristo não ajudou em nada, pelo contrário, cobrava. Exemplificava, mas cobrava. Então não era mole para eles. E todos eles tiveram sucesso. E nós estamos esperando o quê? Na altura do campeonato que a gente está esperando o quê? Não é? E Jesus foi muito claro. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então depois não vamos reclamar, não é? Assim, nos dias atuais, em que são grandes os recursos de toda a natureza, não é mais cabível ficarmos de braços cruzados. Principalmente porque lá se vão 2000 anos de ensinamentos evangélicos e muito pouco se tem feito. E é responsabilidade nossa. Eles investem na gente, e muito. E o retorno que a gente dá. Paulo escreve a epístola aos Romanos e faz advertências aos cristãos iniciantes, ao cristão iniciante, sobre os perigos que o materialismo oferecia a cada cidadão. Na realidade, Roma representava a perdição. Dava oportunidade a todos para se banharem em vícios, para alimentarem e extravasarem paixões. O espírito encontrava-se totalmente embriagado e entorpecido. Paulo buscava abrir os olhos das nascentes igrejas para os engodos da corrupção, para o perigo das discussões estéreis que só levavam ao materialismo e à descrença. Ainda bem que tudo isso não é mais atual, a gente nem tem que se preocupar mais com essas coisas, porque já nem existe mais esses problemas, né? Se vocês pegarem a epístola de Paulo aos Romanos e esquecer que é a epístola de Paulo aos Romanos, você vai achar que ela foi escrita hoje de manhã. De tão atual que ela é nos problemas. Porque nós ainda continuamos cometendo os mesmos erros. Nós ainda continuamos patinando nos mesmos problemas de 2000 anos atrás. Mesma coisa. E vocês vão ver o quanto Paulo era visionário. Porque o que ele coloca ali, e não só na Epístola aos Romanos, nós vamos ver hoje várias epístolas, vários trechos de epístolas dele, os recados, né? As puxadas de orelha, os conselhos que ele dava, e depois vocês vão ver se dá para a gente aplicar hoje em dia ou é coisa ultrapassada. Né?
Então vamos ver as advertências de Paulo. Poucas, porque o tempo é curto. Se a gente fosse mais fundo, nós íamos ficar aqui muito tempo vendo as epístolas dele e as coisas que ele colocava. Primeiro ele fala de vaidade e orgulho, coisas que a gente já superou, graças a Deus não se vê mais nos dias de hoje, né? E ele advertia na primeira epístola aos Coríntios dos perigos da vaidade e do orgulho, porque os adversários do Cristo evidentemente procurariam atingir esse alvo, frágil ainda nos incipientes cristãos. E hoje ainda é para nós as causas de maiores derrotas, mesmo dentro da doutrina espírita, é a vaidade e o orgulho. É como às vezes alguns trabalhadores espíritas falam, né? Você quer destruir um bom trabalhador? Elogie bastante ele, que aí rapidinho você perde ele. Não que elogio seja errado, eu digo elogie bastante, que aí ele vai acreditar muito naquilo e aí ele vai deixar de ser produtivo. Aflições e atribulações. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia em dia. E ainda ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E o que acontece? Nós somos muito isso, né? Meu pai já dizia, né, que a gente faz tempestade em copo d'água. A gente pega um probleminha e a gente dramatiza tanto ele que parece que é o fim do mundo. E é coisa passageira, é temporal. Mas a gente dá tanta atenção a ele, a gente despende tanto tempo ali tentando aquela coisa que é tão ridícula que só o tempo já resolveu. Então Paulo diz isso para nós: olha, gente, não tem jeito, vocês vão ter problemas o tempo todo, mas dê a dimensão correta que o problema tem. Não vamos aumentar aquilo que não merece tanta atenção nossa, e vamos trabalhar daquilo que importa, né? O homem, mesmo que os problemas venham, que o homem exterior se corrompa, vamos fazer com que o nosso homem interior, né, se renove dia a dia. Se renovar no quê? Na crença em Deus, no Evangelho de Jesus, né, no que a doutrina nos coloca. Então, quanto mais vem problemas, se eu realmente me renovo na minha fé, no meu conhecimento da doutrina, mais forte eu vou estar para enfrentar o problema que vem. É como a gente diz, né? O Espiritismo não resolve problema nenhum, mas nos fortalece para enfrentá-los. E a gente enfrenta cada vez com mais serenidade e com mais confiança para que a coisa vá se resolva. Nossas aflições e atribulações são produtos de nosso desconhecimento. Nada acontece por acaso. Sempre estamos sujeitos à lei de causa e efeito ou à lei de ação e reação, que é a mesma coisa. Nossas apreensões relativas aos bens materiais, aos problemas que enfrentamos na jornada terrestre, mesmo com relação a deficiências e doenças, não devem tornar-se obsessivas, mas sim ser objeto de reflexões e aprendizado, porque o homem interior se renova dia a dia, devastando suas imperfeições nas lutas que as sucessivas reencarnações lhe propiciam. É como quem foi assistir a palestra lá já há algum tempo do Haroldo Dutra, lá em Urk, né? Que ele foi falar do fim do mundo, né? Ele falou assim: olha, de cara eu vou dar uma boa notícia para vocês. Se houver fim de mundo, a coisa principal que vai acontecer é vocês morrerem. E eu já dou a boa notícia: todos vocês vão morrer um dia, com fim ou sem fim do mundo. Então, para que se preocupar? Não é? Então é assim. Tem que estar tranquilo. Nós somos espíritas, nós sabemos que somos espíritos eternos, né? Eu sei que os problemas de hoje, ou eles são frutos
de causas que eu criei nessa vida, ou são frutos de causas que eu criei em outra vida, né? E que eu não devo me rebelar contra os problemas, mas sim procurar extrair dele o conhecimento que eu tenho que extrair para resolver, para que eu não sofra na próxima. O problema é que no estágio que nós estamos, não tem como não ter problema. Vai resolver um, vai vir outro, vai vir outro. Graças a Deus. E não tem jeito de mudar isso, senão a gente tem que... Mas o problema é que a gente não consegue ver o problema como uma solução, né? Porque se você enxergar no problema como uma solução de uma causa anterior, então você ia encarar ele de outra forma. Você ia não encarar ele como problema, você iria encarar ele como aprendizado, que é o que ele realmente é aprendizado. Nós temos sempre opções. Deus sempre nos dá dois caminhos, sempre. E o primeiro que Ele sempre oferece para nós é o caminho leve, é o caminho do amor. Sempre é este que Ele oferece, em todas as situações. A lei de causa e efeito é essa, né? Você cometeu um ato que infringiu a lei? Cometeu. Então eu te dou duas opções. Eu te dou o caminho do amor, que você resolve ele através do amor. Ou eu te dou o caminho da dor. Se você não aceitar este, automaticamente você vai sofrer por opção sua, porque a primeira opção é o amor. Se nós acreditarmos nisso, nós vamos encarar os problemas como aprendizado. Como oportunidade de evoluir, né? Porque não vai ter sempre. A evolução moral e espiritual é conquista que não tem valores temporais. Por isso que as coisas que não se veem são eternas. Porque, como nós estávamos dizendo aqui, se você encarar o problema como solução, isso é eterno. Se você encarar ele como problema, ele é temporal. Acaba esse e vem outro. Agora, se você encara ele como aprendizado, você aprendeu uma vez, está solucionado para sempre. Aquele tipo você não sofre mais, que você aprendeu. Mas é difícil ainda, Marcos. No estágio que nós estamos, no mesmo estágio que eu estou, eu tenho que sofrer umas 3 vezes para eu começar a pensar. Nossa, mas você já melhorou muito, sofrendo só 3 vezes. Agora, né? Você sofria umas 20, 30 vezes, como você já melhorou? É assim que a gente vai, né? A gente vai assim, mas cada vez é encurtar esse espaço. Essa é a nossa meta, né? A nossa meta hoje ainda não é não errar, porque nós ainda não temos condições de não errar. Você entende? Minto, perdão. Nós não temos condições de acertar ainda. Então a nossa meta é errar cada vez menos. Essa que é a nossa meta ainda. Então nós não temos ainda condições de acertar. Também, não tem problema, vamos errar menos. Essa é que é a nossa meta. Deveres domésticos. Relações entre o casal e entre pais e filhos. A compreensão e o respeito. Isso aqui ele fez há mais de 2000 anos, hein? Vocês vão ver. Cada um reconhecendo o seu lugar, todos com possibilidades de orientar e de serem orientados, não se transformando o pai em algoz dos demais familiares. Se cada um reconhecer o seu lugar, o lar poderá cumprir sua principal finalidade como local de reencontro de espíritos que buscam evolução. Não é assim que ele falou, mas é este o sentido que ele deu. Vocês viram como Paulo escrevia de forma difícil, né? A gente está traduzindo para ficar mais compreensível para nós, né? Mas a mensagem que ele traz é essa, que tem que haver a compreensão entre todos os membros. Entre todos os membros, mesmo respeito com as crianças, né, e com o que elas têm a dizer e os exemplos que elas dão para nós, porque nós sabemos que todos são espíritos em busca de evolução. Eles estão criança, mas eles podem ser espíritos mais velhos e às vezes mais evoluídos do que nós, que somos os pais. Muitas vezes eles vieram para nos ensinar e não nós a eles. Então tem que ter essa sensibilidade e esse respeito, né? E cada vez fica mais evidente que as crianças que estão nascendo aí, elas são mais avançadas do que nós, né?
cada vez mais difícil conviver com elas, né? Que elas cobram da gente, né? O casamento. A união de espíritos afim. O relacionamento pelas necessidades criadas através da lei de ação e reação, onde grupos de espíritos ligados por laços consanguíneos aprendem a se amar. Então é muito interessante a gente observar, né, as colocações que ele faz e com a visão da doutrina espírita, né, que ele deixa muito claro para nós, né, olha, casamento é uma oportunidade, né, de espíritos que têm laços antigos, né, e que ainda têm assuntos a resolver. Isso não quer dizer problemas, porque graças a Deus nós já temos hoje muitos casos de espíritos que vêm unidos pelo casamento, mas que foi um compromisso já do plano espiritual para eles unirem forças para beneficiar aqueles que estão próximos a eles. Ainda há muitos, e posso dizer até que a maioria dos casos, ainda são espíritos que se bicaram tanto que vieram agora na condição de marido e mulher, né, para poder estreitar. Lá vai ela. É duro. E também eu li que eu ouvi que eles têm vindo cada vez mais esses formando aqui os casais com a programação do plano espiritual, e justamente porque é necessário essa união do casamento muito forte para conseguirem grandes coisas. Mesmo grandes coisas. Para receber espíritos, Maura. Para receber espíritos. Porque hoje já está havendo uma leva muito grande de espíritos que já vêm numa condição superior à nossa e que precisam ter um mínimo de estabilidade no lar, um laço, né, matrimonial mais forte do seu pai e da sua mãe, né, para que ele tenha um lar em que esteja mais numa condição vibratória de acordo com o nível que ele já vem. Então hoje há muitos compromissos no plano espiritual para que venha o casal, né, já pré-determinado para receber filhos que são espíritos daqui da Terra, mas que já atingiram uma condição muito mais elevada do que a média, e eles estão reencarnando para ajudar nesse processo de transição que está se acelerando, como também espíritos vindo de outras orbes mais evoluídas e que também estão vindo por compromissos, principalmente compromissos de amor, no sentido mais amplo que Jesus exemplificou, para auxiliar a todos nós terráqueos, né, nessa transição que é fundamental para nós. Então isso também está se solidificando cada vez mais, né, esses laços. A crise de comunicação é a negação da língua universal, a ausência do cultivo do amor, porque em nossos corações marcou o Pai indelevelmente para as nossas necessidades de amar e de evoluir. Mas os homens querem aprisionar consciências, e no íntimo o ser revolta-se porque foi feito para a liberdade e não para a escravidão. Encarando nossos lares dessa forma, nossos filhos, irmãos, pais, cônjuges, todos estaremos em condições de transportar esse entendimento para as ruas, para a vida comum, para o transeunte, para o militar, para o companheiro de trabalho, para o colega de estudo, para o chefe, para o patrão, para o subordinado, criando corrente de boa vontade, procurando a tudo encarar como necessidades evolutivas, compreendendo que o planeta Terra é a escola, que todos somos alunos nela matriculados e que a melhor maneira de nos educarmos é a de trabalharmos em grupo, criando coletivamente e evoluindo cada um amparando o semelhante em dificuldade. Você já viu a crise de comunicação hoje? Uma das coisas que eu fiquei mais feliz dessa minha estadia no Brasil, na casa da minha filha, foi que eles almoçam e jantam todos os dias na mesa. Coisa rara. Coisa rara, né? Televisão desligada, todo mundo senta na mesa e come junto. Coisa raríssima, infelizmente. Hoje em dia a gente está no sofá, na frente da televisão. Todo mundo ali comendo,
Isso com muita sorte, porque hoje cada um tem a televisão no seu quarto e cada um se tranca no seu quarto, assiste o mesmo canal, né? E ainda fica teclando lá pelo MSN ou pelos celulares, né? Mandando texto para o cara que está ali do lado, né? Você está vendo? Viu que legal a novela? E fica ali, né? Está na mesma casa. E é assim que a gente está. Essa é a comunicação, né? Chegam em casa, vamos conversar, vamos, liga a televisão, falou 2 palavras, acabou. Sabe onde que eu mais vejo assim, a falta de comunicação? Não é nem na vontade de comunicar, é na falta de entendimento. Porque, por exemplo, às vezes tem união de espíritos, eu não sei a colocação ideal, mas às vezes não tem o mesmo pensamento que a gente. Tipo assim, não é nem sintonia, às vezes foi criado de uma forma e acha que os filhos de hoje têm que ser criados igual era criado antigamente. E esse ponto de vista está ultrapassado, não tem como mais. Então depara muito assim, não tem esse entendimento. Porque ninguém vai criar filho igual se criava há 30 anos atrás, é impossível hoje. Não tem nem como. Né? Então, mas eu fui criada de jeito e deu certo. Então se depara assim, que a gente está criando os filhos de uma forma diferente dessa colocação de entendimento, eu acho que fica assim. Mesmo porque hoje em dia a velocidade é diferente de 30 anos atrás. Né? É como nós falamos, no tempo de Paulo, uma carta demorava 2 meses para chegar. Né? Mas valores morais são os mesmos há 30 anos atrás ou agora. Sim, isso não se muda. Né? Mas o problema... O que está faltando é isso. Mas o problema é que hoje, tudo bem que eu não sou novo, mas no meu tempo também a gente se assistia muito menos televisão. Né? Eu me lembro que eu adorava o verão, porque no verão a gente dormia mais tarde e todos, não era a minha casa não, todas as casas da rua, o pessoal, depois da janta, o pessoal ia para a rua. Nós sentávamos na calçada e ficávamos todo mundo conversando com os vizinhos. Eu sabia quem eram os meus vizinhos. Sabia o nome da minha rua inteira. A minha rua não era muito grande, mas também não era pequena. Mas a gente sabia casa por casa quem morava. Qual era o nome do homem, o nome da mulher, o nome das crianças. A gente sabia tudo. Conhecia. Acontecia alguma coisa lá no fim da rua, a gente sabia. A gente ia lá. Né? A gente conversava e tudo mais. Se conhecia. Hoje em dia, às vezes, você mora num apartamento e você não conhece o pessoal que mora no teu andar. Nem sabe o nome. Mas ainda acho que isso é uma vantagem. Né? Pior é isso. Então, isso é a dinâmica e a velocidade das coisas. Hoje em dia, as coisas acontecem muito rápido. Então, o nosso pensamento se torna rápido e cada vez mais individualizado. Aí o pai quer colocar para o filho a educação que ele teve, o filho acaba não aceitando e bater de frente com o pai. Mas aí que está. Mas é uma coisa que o Jair colocou. Né? O que o pai tem que procurar transmitir são os valores morais. Porque o restante, ele é de acordo com a dinâmica do tempo. Então não tem como. Então você tem que passar os valores morais. Porque esses valores morais, eles são imutáveis. Porque é regra de Deus, não tem como. Né? É perfeita e imutável. Mas nós temos que ter bom senso e temos que estar de acordo com o nosso tempo. Né? Hoje em dia eu acho a coisa mais linda você ver as velhinhas lá de cabelo branco que estão lá no computador, aprendendo lá, e estão lá no MSN, estão lá, né, tweetando, ou estão lá, o que é? O Facebook. Minha mãe tem Facebook. É a coisa. É aquele que sabe acompanhar a dinâmica do seu tempo. Né? E que sabe usar os benefícios da tecnologia. E cada vez isso é mais rápido. Né? Mas o que a gente não pode é perder os valores morais, que é o que está dizendo aqui. Nós temos, né, um problema muito sério, né, de convivência. Porque hoje cada vez mais há um individualismo. Mas nós somos seres sociais. Então não há como a gente ir contra a nossa natureza. Porque nós somos seres sociais. Deus, nós não somos que nem a ameba, por exemplo. Né? Que a ameba, ela vai se reproduzir, ela se divide ao meio e virou 2. Nós precisamos de um segundo, nós precisamos de um parceiro, de uma parceira.
para que haja a continuação da vida. Então nós somos, em essência, seres sociais, nós temos que viver em sociedade. Então este individualismo vai de contra a nossa natureza. Então isso é uma coisa que vai criar problemas psicológicos, problemas físicos e uma série de outros problemas. Então nós temos que ter atenção a isso e procurar resgatar os valores morais. Respeito, né? Porque os jovens de hoje não têm respeito. As crianças não têm respeito. Por quê? Porque desde criança. Não, e hoje nós temos a concorrência muito brava, né? Hoje nós temos aí, a gente quer pôr valores morais, mas a televisão transmite valores totalmente contrários ao que a gente coloca, né? As crianças hoje muito cedo têm acesso à internet, e na internet, por mais controle que a gente queira ter, às vezes eles têm acessos a valores totalmente contrários àqueles que a gente quer colocar, então fica difícil. Não é? O pior é o seguinte, porque nós queremos colocar valores morais e não exemplificar esses valores morais. Agora, isso. Agora, a preocupação, às vezes, Marcos, é em culpar. Ora, a televisão, a internet é meio do progresso. Exato, nós temos que saber usar. Eu tenho que culpar a mim, que não estou sabendo conduzir essa vida. Por quê? A internet é um progresso. Nós não podemos querer tirar a internet dos nossos filhos. É inevitável, não tem como. A televisão, os companheiros, a dinâmica da escola, das outras famílias, nós não podemos tirar isso. Quem está errado somos nós. E também esse conceito o Isaac de falou. É muito bom a gente culpar sempre o outro. Quando você estava falando aí, eu também estava aqui pensando. Uma coisa maravilhosa do Espiritismo é nos ajudar, essa doutrina veio nos ajudar a gente não culpar o outro, e sim reconhecer dentro de nós as nossas imperfeições e ela nos dá a força para a gente correr atrás de... Adriana levantou a mão. É que hoje eu estava conversando com a amiga minha e ela falou assim, Adriana, eu estava observando e eu vejo quanto aquele período do furacão fez eu perceber o quanto eu estava afastada dos meus filhos, porque ficou sem energia, então não tinha nenhum eletrônico ligado. Então eles jogaram jogo da velha, foram contar história, foram brincar lá fora. E ela viu o quanto ela estava afastada dos filhos dela. Ela falou assim, graças a Deus, eu descongelei, que agora eu vejo onde eu tenho que trabalhar. A união com os filhos. Então, às vezes, a gente sabe o que deve fazer, mas a gente fica tão parasita, culpando correria e tudo, que deixa É a síndrome de Macunaíma. Vocês assistiram Macunaíma? Vocês conhecem Macunaíma? Macunaíma é um livro de Mário de Andrade, né? E o filme, né, que era o Grande Otelo, que era o Macunaíma, né, ele quando ele via os problemas assim, né, ele olhava, analisava, aí ele falava assim, ai que preguiça. Então é a síndrome de Macunaíma. A gente sabe, mas dá uma preguiça, né? Aí ele fala da armadura de Deus. Eu acho lindo, tá? Essa parte que ele fala da armadura de Deus. E ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vestidos da verdade e da justiça, paz haverá onde quer que estejamos, e com confiança inabalável no Criador, distantes do mal, amparados por Jesus e seus ensinamentos apostólicos, poderemos levar a palavra de Deus a todos. Então aí que está, a gente tem que vestir a armadura de Deus. Seja qual o tempo for, a gente sempre tem que estar vestido com a armadura de Deus. Porque se nós estamos, venha o que venha, nós estaremos protegidos. Nós teremos condições de enfrentar o que vem à nossa frente. Né? Verdade, justiça, evangelho, paz, fé, né? A salvação e o Espírito. Né?
Aí está tudo o que nós precisamos para enfrentarmos o que vier pela frente. Nada fica difícil. Orai e vigiai. Ele também diz: oremos e vigiamos a todo o tempo e com toda a perseverança, para que não nos prendamos nos grilhões do passado, e em vez disso, ligados aos planos divinos, possamos ouvir vibrações de amor, característica essencial desses planos. Então, mais uma vez, né, tomando o conselho de Jesus, ele mais uma vez nos incita à prática da oração e da perseverança ali na vigília, porque não tem outro caminho. Se a gente ora, fica mais fácil vigiar. Tem que ser os dois, né? Porque tem muita gente que ora, né? Tem que ser os dois. Né? Se parece que eu acho que fica mais mais fácil. Eu gosto mais do vigiar. Porque se você vigia, você já está procurando uma paz. Oração, se você está em paz, você consegue captar a sua oração, parece que ela fica mais profunda. Porque se você ora e não vigia, acho que fica Mas, a oração me ajuda não vamos diferenciar o que Jesus igualou. Jesus igualou orai e vigiai. Ambos juntos no mesmo sentido, na mesma intensidade. Então, se Jesus igualou, por que nós vamos querer diferenciá-los? Deixemos iguais. Orai e vigiai. Ambos são fundamentais e ambos são complementares. Um complementa o outro. Por isso que eles estão juntos. É que nem pão com manteiga, feijão com arroz, bife com batata frita. Eu acho que a gente, do meu ponto de vista, nem estudar. Porque quando eu estudo, eu aprendo, fica mais fácil para mim. Mas o vigiar, dentro do vigiar está, né? Porque é muito amplo isso tudo. O vigiar está ali, o conhecimento e tudo mais. Né? Muito amplo. Perseverança, amor fraternal e humildade. E aí são palavras de Paulo. Não façais por contenta ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ninguém deve oprimir ou enganar a seus irmãos em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas despreza a Deus. Perseverança, amor fraternal e humildade. Caridade. Paulo quase não falou de caridade, né? A caridade é pouco compreendida, porque as interpretações são as mais diversas e o grau evolutivo em que nos encontramos dá ensejo a acreditarmos que algumas atitudes nossas, que mais parecem barganhas, sejam consideradas como caridade. O que é barganha, né? Com quem que a gente está barganhando? Com Deus, né? Eu sou assim, né? Eu falo assim, Deus, faz eu ganhar a loteria que eu vou dividir com os pobres. Depois que ganha, né? Então a gente fica barganhando com Deus, né? A gente adora barganhar com Deus, né? Deus, me faz isso que eu vou... A promessa é uma barganha. De noite vai deitar com um problema que tem que ser resolvido, reza e pede a Deus, meu Deus, faz isso, eu vou fazer isso acontecer. Promete tudo. Aí os espíritos vêm, trabalham e ajuda a clarear as ideias da gente. A gente amanhece com a solução do problema. Nossa, que beleza. Nossa, eu sou demais. Olha só como que eu sou. Além de não fazer tudo que prometeu, nem agradecer. Nem muito obrigado. Eu sou bambambam. E aí que ele diz, né, lá, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como o metal que soa, como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade em nada assim, né? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres,
e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então é interessante vocês verem, porque ali ele quebra todas as nossas desculpas. Então ele fala assim, ó, você falar, né, você ser um bom orador, isso não é caridade. Porque ele diz lá, mesmo que eu fizesse aquilo e não tivesse caridade, então aquilo não é caridade. Né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, né, tivesse todos os mistérios da ciência, toda a fé, isso não é caridade. Dar todos os bens, essa material, isso também não é caridade. Porque ele diz, ainda que eu tivesse, mas não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então tudo isso que a gente acredita ser caridade, ele coloca lá, isso não é caridade. Isso não é caridade. Né? E depois ele diz, a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não se irrita. Não sustenta mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo vê, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E essa é a caridade. Porque você pode dar tudo aquilo lá em cima. Mas se você não der com tudo isso que está aqui embaixo, não é caridade. É barganha. É barganha. Porque o que está te movendo não é isso. São outros interesses. Não é caridade. Então é importante a gente ver qual é a dimensão que Paulo dá da caridade. E ele fala, nada aproveita ao espírito que, embora tenha feito conquistas culturais e materiais, não tenha compreendido a caridade. Impossível haver regra de conduta mais sublime, sem revestirmos nosso conhecimento e conquistas, qualquer que seja o campo de atividade ou de manifestação de amor fraterno, nada conseguiremos e nossas mãos estarão sempre vazias. O edifício carecerá de luz, a palavra não edificará, o exemplo desencaminhará, tudo será frio e ilusório. E ele ainda fala, compreender o exato significado da caridade é a meta mais importante proposta por esse estudo, porque é a chave para a evolução. Assim que a tivermos compreendido, nada mais nos deterá. Em verdade, tudo se resume em que a verdadeira caridade é aquela que faz com que nosso semelhante não mais precise de caridade. Essa é a caridade. Porque aí você realmente deu condições para ele. Essa é a caridade. É como os antigos diziam, né? Não dá o peixe, ensina ele a pescar. Porque você dá o peixe hoje, amanhã ele tem fome novamente. Se você ensina ele a pescar, nunca mais ele vai ter fome. Essa é a caridade. Que ele nunca mais precisa da caridade. Na dimensão mais ampla. Então a gente precisa trabalhar muito o conceito de caridade ainda, porque nós ainda estamos muito apegados à barganha. É isso que eu estava pensando aqui, assim, tá? Por mais que a gente se esforce, ou por mais vontade que a gente tenha, é difícil hora ou outra a gente não depara com aquilo lá, sabe? Porque às vezes, mas aí eu viro e falo, mas é igual você falou no início, adianta a gente também querer ser perfeito e achar que vai dar conta de chegar lá e fazer sem errar. Eu li um livro há muitos anos atrás, faz tanto tempo que eu não lembro o nome do livro, mas que ele falava uma coisa que eu marquei muito. Ele dizia assim, o homem só é solidário na desgraça. Então quando é desgraça a gente é solidário. Mas sabe por que a gente é solidário na desgraça? Porque a gente tem medo que o mesmo aconteça com a gente. Então não é por caridade, é por barganha. Eu vou ajudar porque eu tenho medo que isso aconteça comigo. Então, se eu ajudar, se acontecer comigo, eles vão ter que me ajudar também. Então, a gente é pobre só a gente só é caridoso nessas situações. Só na desgraça. Mas não porque nós estamos sendo caridosos, mas é por medo. Porque a gente ainda não consegue atingir esse nível que Paulo expressou e que Jesus praticou. Então, vocês podem observar. Quando acontecem essas grandes calamidades, aí todo mundo se movimenta, vira aquele negócio e a gente vai, mas ocorre isso todo dia. Se você for olhar aí, tragédias acontecem todos os dias para as famílias, muitas famílias. Às vezes tragédias muito maiores do que a que o centro provocou. Muito maiores. São famílias que não têm nada para comer, que não tem nada para se cobrir no frio. E a gente passa batido, não vê. Aí quando acontece uma calamidade, aí sim, a gente vai se comer.
Porque aquele miserável é miserável por natureza, não me atinge. Agora, se uma tragédia acontece, isso pode me atingir. Aí eu vou ajudar, porque se acontecer comigo, eu quero ajuda também. É barganha. Infelizmente, nós ainda estagiamos muito nesse nível. A gente está cima dos olhos, a gente sabe que tem, mas não está escancarado, então é mais cômodo se guiar de tudo que ir procurar. Mais fácil. Uma coisa que a gente é que quando a gente está praticando ou pensando que está acontecendo a caridade, a gente se empolga, sabe? A gente não pode se empolgar na caridade. Você tem que fazer ela de coração. Você tem um coração assim, que é aquela coisa como se você estivesse fazendo por você. Porque principalmente nós, na doutrina espírita, se nós vamos conversar, falar, a gente se empolga tanto que a gente tem que solucionar o problema daquela pessoa. Trazer o mundo da gente. Ou trazer para você. Ou então você quer enfiar aquilo na cabeça da pessoa para que você pense dessa forma, sabe? Então é uma coisa assim bem mais venda. A caridade, eu acho que ela está tão junto ali com a simplicidade, com a humildade, que você não consegue dividir. Parece que elas estão assim, interligadas. Nós tínhamos um amigo lá no Brasil que quando eu já passei eu tive uns anos assim de muita empolgação, sabe? Eu queria resolver o problema de todo mundo. Eu queria falar assim, o inferno está cheio de boas pessoas. Qual você? Sabe? Eu não concordava com aquilo. Eu queria solucionar o problema da pessoa. Eu falei, não, é a pessoa que tem que solucionar o problema. Você vai amparar, de uma forma assim, usando o seu coração, sensibilizando o seu coração. Eu já cheguei a sofrer pelo problema dos outros, de querer tanto tentar ajudar a pessoa a resolver, que isso me trazia sofrimento, sabe? Até eu entender que não era o caso de mim, assim. Muitas vezes eu sofri por isso, assim, não, mas eu tenho que ajudar, eu tenho que tentar, eu tenho que conseguir, Tem que resolver. E aí eu ficava sofrendo por isso, assim. Mas eu estava pensando aqui, eu acho que você pode trazer mais caridade para nós. Nós temos muito que aprender nesse sentido aí, viu? São conceitos que ainda nós temos que trabalhar. Né? Existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que é muito bonita, que é a mulher caridosa. Aí ele vai descrevendo a atuação da mulher caridosa. Ela era uma mulher muito rica. E ela levava a filhinha dela para praticar a caridade. E ela se vestia de uma forma bem simples, para não se ostentar, para não parecer que ela fosse rica e que ela estava fazendo aquilo por ostentação e tal. Então, leiam lá. E eu sempre, assim, eu acho lindo, qualquer livro. Acho que é por causa da riqueza. Uma das partes dos livros do André Luiz que eu, assim, mais me emociono é todas as vezes quando eles estão vindos no nosso lar para a Terra, e que aí eles vêm caminhando pelo umbral, e chega em determinado momento, sempre, ou é o Aulus, ou é o Clarencio, ou é o Alexandre, fala para eles, agora vamos diminuir a nossa luz, para nós não ofendermos os irmãos que ainda estão estagiando aqui. Porque a gente, né, e o André Luiz mesmo, ele diz, né, a coisa que ele ficou mais emocionado foi quando ele viu que eles já tinham, assim, ele viu o Alexandre, que era radiante, né? Mas quando ele percebeu que ele já emitia uma luzinha, ele ficou radiante. Então imagina, eu fico imaginando eu, né? Se eu vou andar lá pelo mural, né? Por menorzinho que seja a minha luzinha, né? A gente vai assim, né? Mas pelo contrário, eles falam assim, vamos apagar a nossa luz para nós nos igualarmos a eles, para que eles não se sintam constrangidos pela nossa presença. Olha que coisa linda. Isso é o que a nossa tendência hoje ainda é querer mostrar o que tem. Por caridade, eles ocultam. Porque aqueles ainda não atingiram. Olha que exemplo maravilhoso.
trabalho também de liberação que a gente faz, aí um dia eu estava, antes da preparando para vir, né? Aí eu tive uma mensagem assim, falando assim, se você for para lá, se você tiver, se você, por mais que você está indo para o trabalho da vibração, se você sabe que você não vai ser beneficiado, você vai, Ana Paula, né? Porque a gente sabe, mesmo com a vibração, a gente, né? A gente ganha, a vida pra gente também. Se você sabe, se você tiver certeza que você não vai ser beneficiado, você vai. Aí vai a reflexão para cada um, né? Se a gente vem para a vibração, se a gente pensa, né? Se a gente vem, mesmo que a gente não vai ser beneficiado, a gente vem, né? Pois aí, a gente pergunta, você vem porque você vem buscar benefício? Pois é essa questão mesmo. Que aí vem E é essa reflexão natural, quando pra mim, você né? vem para dar benefício para os outros, é natural, é a lei de Deus. Queira ou não queira, você vai receber. Mas que não seja motivo de você. É o que ela está colocando. Que não seja motivo. Não seja Que seja natural que você se beneficie, mas que não seja um motivo nem para você. pode. Vem essa minha pergunta, né? É o que ela Com qual perguntou. objetivo que você está indo? Né? Vem essa reflexão para tudo, hein? Você, né? Se é para você mesmo ou se é para ajudar mesmo. Eu acho assim, se nós já estamos no nível do evangelho, vocês já não podem pensar nisso. Eu vou porque eu vou beneficiar os que precisam. É que nem a caridade. A caridade, o que acontece? O principal foco dela, a raiz dela é dentro de casa. Porque não adianta você querer ser caridosa se dentro de casa você é um selvagem. Sabe? Então, lá é a chave, é a raiz de tudo. De lá que você vai deslanchar outros. Eu tenho medo, assim, de quando eu venho com as vibrações, de não dar conta de fazer o trabalho, sabe? Às vezes tem dia que eu acho que eu consigo trabalhar direito, mas o dia que eu acho que eu não consigo, me dá uma certa frustração, assim, sabe? Mas a gente tem que compreender, e o plano espiritual é muito bondoso, que não deixa a gente ver. Porque se a gente pudesse enxergar o que acontece aqui, para a gente que está aqui não é nada, né? A gente não vê nada, não sente nada, acha que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É só o Marcos ali falando, e a gente aqui pensando, e tal, então falei, acabou. Menos de meia horinha e está tudo resolvido. Se a gente pudesse enxergar o que acontece aqui, ia ser complicado. Assim, a gente ia ter que fazer um esforço muito grande para conter aquilo que a Lourdes colocou, que é aquela nossa empolgação, aquela nossa euforia. Porque, por menos condições que a gente tenha, o plano espiritual tem capacidade de recolher de nós e multiplicar aquele pouco que a gente tem. E beneficiar muito com aquilo que a gente nem percebe que está dando, mesmo no pior dia que a gente tem. Porque nós não imaginamos só o esforço que a gente tem que fazer para vir aqui, só ele já tem um peso tão grande na nossa vibração, porque nós temos 1000 motivos para não vir, e só um para vir, que não é nem nós, é o próximo. Então só o fato de você sair do conforto do seu lado, vir para cá, sentar na cadeira e acompanhar as vibrações, você pode chegar aqui, mas só por esse esforço você já fez muito. E esse muito é o que eles vão estar recolhendo. E é isso que vão estar beneficiando e muito. E a gente não consegue ter dimensão do que isso, a soma dessas energias, como ela é trabalhada no plano espiritual e como isso vai beneficiar os outros. Mesmo nessa nossa mísera condição de encarnado, de falível, que você só fez besteira hoje, e mesmo assim mesmo eu não estou em mínimas condições, mas eu vou. Só esse fato de você ter consciência, mas você falar, mesmo assim eu vou, já produz um efeito tão grande que esse efeito é recolhido por eles. É um esforço. Então, dentro da nossa imperfeição, eles vão recolher o que de melhor nós temos. E muitas vezes, só o nosso esforço já significa muito. Muito. Quando
começar o curso dos médicos, vocês vão perceber, alguém de vocês aqui consegue, na hora das vibrações, perceber alguma cor de luzes que estão no recinto, no ambiente? Não são luzes, tem vários efeitos. As luzes são as energias. Vocês Eu conseguem? consigo sentir a mão. Hoje, por exemplo, eu tenho que esperar um pouquinho para fechar a mão. Formiga muito, assim, esquenta muito, formiga muito mesmo. Porque quando começar o curso dos médicos, vocês vão conseguir perceber muita coisa quando vocês estiverem fazendo esse trabalho da doação. Mas esse formigamento depende muito de mim. Sabe? Depende, porque Depende, depende muito de você saber se preparar e saber se pôr à disposição. depende se eu consigo concentrar e me esforçar nas orações, assim, na sintonia. Eu percebo que ele é muito maior do que quando eu estou em oração, mas só escutando e assim, sabe? Fala, Jacan. Era só Não, rapidinho. mesmo que Quando você... você vem para as vibrações, mas se você tiver tido um dia muito atribulado, e você chegar aqui e ficar com o pensamento alheio, isso não atrapalha as vibrações, não? Eles tiram o que tem de bom e te isolam. Como eu te falei, tiram o esforço de você ter vindo, a tua boa vontade, isso é vibração. Isso é positivo e eles vão recolher isso de você. E eles sabendo que você não está em condições de ofertar mais do que isso, você entende? Não é que eles te isolam, mas eles não deixam que você atrapalhe a corrente, não é? E vão estar te beneficiando para que você saia melhor do que você entrou. Esse é o benefício da gente, né? É o pago do trabalhador de última hora. Eles vão estar te recompensando. E quando o pensamento, por exemplo, a gente está nas orações, às vezes seu pensamento desvia, mas você percebe muito rápido e já volta aí pro trabalho. Mas é o vigiar e orar. Você está vigiando e opa, deixa eu voltar. Isso vai acontecer muito e é normal. Porque nós não somos ainda constantes, nós flutuamos muito. O importante é retornar. Mas é isso, gente. O tema hoje já acabou. E nós, na semana que vem, nós vamos ver um pouquinho de Tiago e os outros apóstolos que escreveram epístolas. E aí depois nós já vamos entrar no Apocalipse, se não acabar o mundo, né? Mas nós vamos falar de Apocalipse, que é o fim do mundo. Tá bom? Então, muito obrigado e até.